Gente, o Fernando Haddad, o empregadinho do Lula, perdeu mais uma. Mas antes da gente entrar no mérito de mais essa derrota, cabe registrar que o fato de um ministro da Fazenda obedecer em vez de dar ordens para o seu governo é um marco seguro de atraso e uma garantia incontornável de crescimento sustentado da pobreza. Tudo isso se eleva à enésima potência quando se dá num governo que contesta diariamente a independência do Banco Central em voz alta, rebaixando essa instituição de garante do valor da moeda que paga os salários de um povo inteiro a ator coadjuvante de expedientes eleitoreiros. Cara, meio século de lulismo, 5 décadas perdidas. Não é mera coincidência. O anúncio do corte de despesas, depois aí de meses de controvérsias e adiamentos, ficou reduzido a algo como uma promessa vaga diante do incêndio violento aí da dívida pública, de talvez jogar alguma água sobre as chamas lá em 2026, o ano da eleição que, por acaso, ou vai varrer para sempre a doença política do século XX para a lata de lixo da história, ou vai tornar essa doença crônica à força de porrada. O maior dólar da história do real, gente, está, portanto, para lá de barato. O que está em tela aqui é o esgotamento final da última grande obra civilizatória que foi enfiada aí nos interstícios das ditaduras brasileiras, que foi aquela USP, a primeira e única instituição brasileira inteiramente dedicada à ciência pura e à busca do conhecimento, cujo produto mais acabado foi a Lei de Responsabilidade Fiscal do Fernando Henrique Cardoso, que representou o fim da tradicional negação da aritmética e da ciência pelos governos brasileiros. O Brasil quase dobrou o espigão com esse impulso civilizatório tardio dado por sonhadores como Júlio de Mesquita Filho e Armando Salles de Oliveira, que importaram da Europa o corpo dos professores que daria ao Brasil o atalho para sair do atraso. Mas acabou falando mais forte o peso da herança maldita lusitana, que cultivou o analfabetismo e a censura por 4 séculos entre nós. E estamos aqui, de volta ao pé da montanha, e o que é pior, com a contribuição decisiva dos próprios produtos da decadência da USP, ela mesma hoje reduzida a escombros, que o Fernando Haddad representa com perfeição. Ele é aquele tipo de cara que tem uma vaga noção livresca de para onde aponta a ciência, mas nunca tendo vivido senão na anticiência, não tem fibra moral para bancar a aposta na vitória da ciência, sob o risco de não salvar a própria pele. E aí é a Gleisi Hoffmann, o Rui Costa, o Paulo Pimenta e o resto da escória do sindicalismo pelego aí quem canta a vitória. Será que isso vai ser a volta triunfante do pensamento mágico? Não, gente, nem tanto, isso já passou. É pior que isso. O Lula é movido, sim, por um misto de síndrome do espelho, espelho meu, que explica aquela obsessão dele de corneado pelo povo brasileiro que abandonou ele pelo Jair Bolsonaro, com a síndrome do Viva Zapata, que é aquela dos que acreditam que a realidade obedece às ordens dele e não o contrário. É inegável, porém, gente, que ele tem excelentes razões para acreditar nisso. O Lula passou a vida inteira comprando votos. Governar, para ele, tem sido se apropriado bastante a cada etapa do caminho para comprar a eleição seguinte. E nada na presente situação dele, gente, sugere que o método dele não seja um estrondoso sucesso. Só que o Lula não é mais só isso. Ele provou melado demais para sonhar baixo. Conviveu com Lulas demais aí nos fóruns internacionais para entender que eles são a maioria
e não recuar mais diante de crimes como esses dos párias do mundo com quem ele convive e aos quais ele vai amarrando inexoravelmente o Brasil. O horizonte próximo, gente, eu lamento dizer, é absolutamente sombrio. O gasto público cresce sempre mais que a economia, e isso torna obrigatório que os impostos subam sempre. A luta pela sobrevivência na arena global, no entanto, é pautada por atrair os ricos, desregulamentar e desburocratizar a economia, investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, fortalecer o mercado acionário como uma fonte de dinheiro barato e reduzir a carga tributária. Mas o Brasil está decidindo embicar de novo em direção ao fundo, né, quando o setor produtivo já está muitos metros abaixo da superfície onde tem ar para respirar. Por força do hábito, gente, o que se jogou na arena agora, com tom e acabamento e musiquinha de fundo de campanha eleitoral, é mais um lance Robin Hood aí. Isentar a multidão dos abaixo de 5 mil de salário e gravar a camadinha de nata, né, dos acima de 50 mil. Mas não porque se acredite que isso possa funcionar, né? Isso é só a última tentativa do Lula de arrancar do espelho mágico uma resposta diferente daquela que o espelho insiste em dar para ele e que ele confirma diariamente quando ele põe o pé na rua ou o Jair Bolsonaro põe o pé na rua. Cara, aplauso é uma droga absolutamente viciante e velhos hábitos demoram para morrer. O que está sendo armado, na verdade, gente, é a pá de cal no Congresso dos representantes eleitos do povo brasileiro. Escala acima já foi dada a letra, né? Eles inverteram o ônus da prova nas ações de cobrança indevida de impostos das empresas que são levadas à justiça. Agora, o achacado paga ao CARF adiantado e depois vai brigar com os advogados de porta de cadeia com que o Lula colonizou o STF lá para ter o seu dinheiro de volta. Por enquanto, isso rendeu 54 bi. Agora, esse Lula aí das espertezas à mão armada, né, está invertendo também a regra da lei de responsabilidade fiscal, a regra básica da lei de responsabilidade fiscal, que proíbe a distribuição de dinheiro sem a comprovação da existência dos fundos para sustentar esse tipo de gesto. Vai mandar para o Congresso uma conta que ele sabe que é incobrável e se o Congresso agir em consonância com a realidade, ele vai ficar com a pecha de ser contra os pobres. O que vai pedir, adivinha, a intervenção do Supremo Tribunal Federal em socorro da massa, em nome da justiça social e da salvação da democracia. E tudo isso, gente, vai arrebentar o país. Mas nesse meio tempo já vai estar no ar a reforma tributária que pretende dar um caráter solidamente concreto e irrevogável ao velho golpe do Getúlio Vargas contra o federalismo, que é sinônimo de democracia, colocando todo o dinheiro do país nas mãos de Sua Majestade, o que vai transformar cada um de nós e dos nossos representantes eleitos em meros mendigos. E aí vai estar criado, com o imperador Xi lá à frente, lá de longe, né, o baronato da China do Sul, nessa nossa América, né, fiscalizado a cada toque no teclado pelo Alexandre de Moraes e a matilha de bate-paus deles e pelos seus jornalistas amestrados. Cara, que ninguém se engane, esse é o plano. O que nós estamos assistindo é o canto do cisne de uma geração e de um sistema de poder que está na porta de saída da história. Não tem mais nada de sedutor a oferecer e só pode se manter no poder pela violência. Eles sobrevivem pela força e só vão seguir o seu destino natural para o túmulo, constrangidos por uma força maior. A força multiplicada do povo pelas novas tecnologias está ao alcance da mão
e é irresistível, gente. E essa é a batalha que está sendo travada hoje mesmo no assalto do Supremo Tribunal à internet. Gente, o Supremo Tribunal Federal é um tigre de papel. Qualquer peteleco ele cai. Mas com a imprensa na mão do inimigo, só o Congresso pode dar esse peteleco.